Hoje, amados, começa a semana da Páscoa. Se você não sabe, foi num domingo como esse que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e ele foi recebido como rei. E na sexta-feira, ele foi crucificado em uma cruz. Então, essa semana é uma semana toda especial, tanto para a religião cristã, como para a religião judaica. É a semana da Páscoa. Ah, pastor, vou comprar o ovo da Páscoa, só estou comendo peixe. Não. O que se come na Páscoa é o cordeiro. Tá bom? Nós vamos saber o que aconteceu desde o princípio. Sexta-feira nós vamos falar exatamente sobre a Páscoa. E no domingo que vem, a ressurreição. Então tudo aconteceu durante essa semana. O Senhor Jesus vai entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, e começa a semana que ele já sabia que seria morto, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Amém? Vamos lá então. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Amém? É isso aí que está escrito na tua Bíblia mesmo? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o entendimento dessa palavra através do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Bem forte, bem forte. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já fale para essa pessoa que está do teu lado: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Para algumas religiões, hoje é o domingo de Ramos. Por que, pastor, que hoje é o domingo de Ramos? Nós vamos saber na própria Bíblia. Por que se comemora hoje, para as religiões, o domingo de Ramos? Mas antes vamos conhecer, vamos saber sobre essa profecia, aqui do versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Que profeta era esse? Vamos já saber. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Que profecia era essa, pastor? A profecia do Antigo Testamento, o profeta Zacarias. Ele viveu há mais de 500 anos antes de Cristo, e ele ministrou exatamente sobre isso, que o rei, o Messias de Israel, iria entrar em Jerusalém, aclamado como rei, montado em um jumentinho. Onde está essa profecia? Vamos ver aqui. Volte 2 livros aí, 2 livros. O último livro do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias. Um livro antes é o que nós vamos ler. O livro do profeta Zacarias, no capítulo 9 e o versículo 9. Aquela profecia que a gente acabou de ler, do Evangelho de Mateus 21, era essa profecia aqui, ministrada há mais de 500 anos antes de Cristo. Capítulo 9 do livro do profeta Zacarias, versículo 9 também. Quem encontrou? Diz assim: Alegra-te muito,
ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, a partir daqui, começava a se cumprir as escrituras. Como eu falei para você, era um domingo como esse. Era a última semana do Senhor nessa terra. Ele sabia que naquela semana seria entregue para ser morto. Então ele chama 2 dos seus discípulos, e ele está em Betfagé, no Monte das Oliveiras, a alguns passos de Jerusalém, e ele chama aqueles 2 discípulos e diz para eles: olha, vão até um certo lugar, e vocês vão encontrar uma jumenta com o seu filhote, traga os 2. Esse jumentinho nunca foi montado, e se o dono desses animais ele reclamar de algo, você fala que é para mim. Quando você falar isso, olha, ele vai deixar vir. E foi o que eles fizeram. Foram até aquele lugar e encontraram aqueles jumentinhos, a mãe, a jumenta com o seu jumentinho, e eles vão desprendendo aqueles animais para levar até o Senhor. E chega ali os donos, o dono, talvez os donos, falam: olha, o que vocês estão fazendo? O que é isso, meu amigo? Esse animal pertence a mim. Olha, mas o Senhor precisa dele. Ah, sim, então leva. Então, eles trouxeram aqueles animais até o Senhor, para que ele pudesse adentrar em Jerusalém. E o que eles fazem? Pegam as suas próprias roupas, cobertores, e lançam sobre aquele jumentinho, e fazem com que o Senhor se sente sobre aquele jumentinho. E agora eles vão em direção a Jerusalém. E como eu falei para vocês, era a semana da Páscoa. O historiador Flávio Joséfo diz que em Jerusalém, naquela época, viviam 50 mil pessoas, de moradores. Mas na época da Páscoa, haviam 3 milhões. Então as pessoas já chegavam ali no início da semana, porque a Páscoa só era na sexta-feira. Alugavam quartos nas hospedarias, nos hotéis, para aquela celebração. Então, em Jerusalém havia naquele momento 3 milhões de pessoas. Então o Senhor Jesus, ele adentra em Jerusalém com os seus discípulos. E as pessoas que estavam ali, alguns já conheciam ele, outros não. Aí começavam a falar para ele: hosana nas alturas, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. O que aconteceu? Eles receberam o Senhor como rei de Israel. Eles aclamaram ao Senhor como rei e se alegraram diante do rei. Vamos ver isso aqui. Pastor, eu quero saber por que hoje é o domingo de Ramos. Por que as religiões comemoram hoje como domingo de Ramos? Vamos saber. Evangelho de Mateus, mais uma vez, capítulo 21, versículo 7. Quem encontrou? E trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Compreendeu por que hoje é o domingo de Ramos? O pastor não tinha compreendido ainda. Então hoje você já sabe por que hoje é o domingo de Ramos, que algumas religiões celebram hoje, domingo. Era como se fosse um tapete. Ele vinha montado em um jumentinho, e uma pessoa pegava uma peça da sua roupa ou um cobertor e colocava no chão. E pegavam ramos de árvores e colocavam também no chão. Foi aclamado como rei. Vamos continuar. E o versículo 9.
E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Que também, amados, é um título messiânico. Eles não estavam recebendo apenas Jesus como o rei de Israel, estavam recebendo Jesus como o Messias. Hosana ao filho de Davi. A profecia bíblica sobre a família de Davi, que da sua dinastia haveria um rei que sentaria no seu trono e reinaria para sempre. Então o filho de Davi era um título messiânico para o Messias. Então eles receberam Jesus também como Messias. Hosana ao filho de Davi. Então aquela aclamação declarada recebia Jesus não só como rei, como também como Messias. Continuando. E as multidões, versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então todas as vezes que um rei ele era vencedor, quando ele era recebido em Israel, ele era conhecido como bendito do Senhor. O rei era o escolhido de Deus. O rei de Israel era o escolhido de Deus, então ele era aclamado. Então viram Jesus, tanto os que estavam com ele, como aqueles que o seguiam. Alguns conheciam, outros não. Quando viram aquela multidão seguindo aquele cortejo, vamos seguir também. Quem é esse? Olha, é o filho de Davi, é o rei de Israel. E começaram a clamar ao Senhor. Vamos até os Salmos. Salmo 118. Você vai ver que nada disso era por acaso. Salmo 118 e o versículo 26. Então, quando alguém perguntar para você por que hoje é o domingo de Ramos, aí você diz: olha, porque o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e cortavam ramos de árvores e colocavam para que ele passasse sobre o seu jumentinho e entrasse em Jerusalém, e era recebido como rei. Salmo 118 e o versículo 26. Quem encontrou? Diz assim, ó: bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Então, meu amigo, era aquela multidão seguindo ao Senhor, aquela multidão que na sexta-feira iria pedir a Pilatos para crucificar ele. A multidão que naquele momento recebia ele como rei, a mesma multidão, na sexta-feira, clamavam a Pilatos, não para que recebesse Jesus como rei, mas que ele fosse crucificado, e pediram para libertar a Barrabás. Nesse momento ele é recebido como rei, montado em uma mula. Por que, pastor, em uma mula? Porque era dessa forma, amados, que era recebido um rei. Um rei era montado em uma mula, é montado em um jumentinho. Vamos ver, o primeiro livro dos reis. Volte aí alguns livros. Como eu falei para você, nada que Jesus fez, ele fez de qualquer maneira. Por que ele fez isso? Por que aquele animal nunca foi montado? Pastor, por que ele não usou um camelo? Por que ele usou um cavalo? Não, não era assim que os reis se comportavam. Vamos lá. O primeiro livro dos reis, no capítulo 1, quando Davi, ele vai fazer como herdeiro o seu filho Salomão. Capítulo 1, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazeis subir a meu filho na mula, que é minha, e fazei-o descer a Giom. Então já era uma tradição, tá bom? Então o rei, quando era consagrado rei, ele recebia as vestes do rei,
e era levado sobre a sua mula em um cortejo. Do lado, os soldados e também os sacerdotes, líderes militares e líderes religiosos, para proclamarem o novo rei. Era dessa forma que acontecia. Versículo ainda 38. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. E o versículo agora 38. Quem encontrou aí? Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E o versículo 44, mais uma referência. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. Então aqui você descobre por que ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Pastor, eu pensava que foi por acaso. Não, tudo tem um porém. Nada do que Jesus fez foi por acaso. Haviam profecias sobre a vida dele. Então ele entra agora naquela cidade, montado em aquele jumento, e as pessoas lançam as suas vestes, lançam folhas, e ele vai entrando na cidade, e todos clamando, e dançando, e houve aquele alvoroço. Como eu falei para você, nem todos ali conheciam ao Senhor, porque eles vinham de outras cidades, até de outros países. Haviam judeus espalhados naquela época por todo o mundo. O pastor, o que é que eles faziam ali? Iriam participar da Páscoa dos judeus. Então sexta-feira nós vamos pregar aqui e ensinar sobre a Páscoa dos judeus. Não é chocolate. Ah, pastor, já tinha até comprado para o senhor um ovo de chocolate. Traga. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, pastor, nem comendo carne eu estou comendo só peixe. Não é peixe, mas é o cordeiro. Então, na sexta-feira nós vamos explicar a Páscoa dos judeus e também a crucificação do Senhor. E no domingo que vem, a ressurreição do Senhor, participando também da Santa Ceia. Já se programe. Não perca essa oportunidade de conhecer a palavra. Quando alguém perguntar para você sobre a Páscoa, pelo amor de Deus, não vai falar de coelhinho não, meu amigo. Você vai explicar. A Páscoa é aquela dos judeus, da época lá do Egito, onde houve a libertação de Israel. O anjo da morte iria passar a meia-noite sobre o Egito. O cordeiro era morto, comido pelas famílias de Israel, mas o sangue era aspergido nas portas, e nos umbrais e nas janelas, para que quando o anjo da morte passasse ali, ele não poderia entrar naquela casa. Mas se ele entrasse, se aquela casa não tivesse a marca do sangue, ele mataria o primogênito, e foi o que aconteceu até com o primogênito do faraó. Então a Páscoa significa libertação. E a Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele também morreu como um cordeiro, sacrificado, para nos dar a salvação. Diga amém. Amém. Vamos até o Evangelho de Mateus, para a gente finalizar essa parte. Evangelho de Mateus, mais uma vez, capítulo 21. Como eu falei para vocês, nem todos sabiam quem era o Senhor. Então eles perguntaram. Capítulo 21, versículo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Diga amém.
Algumas pessoas não sabiam quem é o Senhor. Nós sabemos. Nós temos por obrigação, amados, de falar para as pessoas quem é Jesus. Jesus é aquele que está em um crucifixo? Jesus é aquele que está morto em uma cruz? Não, está vivo, à direita do Pai, e vai reinar pelos séculos dos séculos. E Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Ele é o verdadeiro Jesus. Eles não tinham entendimento, é um profeta. Não, não só um profeta, sacerdote e rei, é o Filho de Deus. Eu tenho por obrigação de falar para as pessoas. Talvez o teu familiar não saiba quem é o Senhor. Talvez o teu familiar está hoje ainda comemorando o dia de Ramos, está ainda com a folhinha na mão, como se fosse uma superstição. Não é superstição, irmãos. Então nós temos por obrigação de mostrar para as pessoas quem é realmente Jesus. Aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Pastor, então, o que é que nós aprendemos nesse domingo tão especial, o início da semana da Páscoa? Nós aprendemos pelo menos duas coisas. Primeiro, da mesma forma que aquelas pessoas receberam o Senhor como Rei, é dessa forma também que nós devemos recebê-lo, como Rei e como Salvador. Mas também, nem todos conheciam o Senhor. Então nós temos obrigação de falar quem é o Senhor realmente. Capítulo 16 e o versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou ler de novo. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Então, somente os escolhidos do Senhor têm essa revelação de reconhecer a Jesus Cristo não só como profeta, não só como sacerdote ou rei. Não, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o Filho de Deus. Então, o nosso propósito, a nossa missão é levar o Evangelho a toda criatura. Mostrar para as pessoas que o nosso Cristo, o Filho de Deus, Ele não morreu e ficou sepultado. Não, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E em breve irá voltar para resgatar a sua igreja. Como Ele nasceu? Ele nasceu de uma forma diferenciada. Como Ele viveu? Também Ele foi diferente. Morreu aos 33 anos. Não sei se você já tem mais de 33. Mas, irmãos, havia ainda uma vida toda pela frente. Mas Ele sabia que essa era a sua missão. Naquele momento que Ele entrou em Jerusalém, Ele já sabia que aquilo ali era a sua última semana de vida na terra. Por isso que Deus, Ele não dá ao homem o conhecimento do amanhã. Se você falasse para mim: pastor, olha, eu estou entrando nessa semana, já passei lá no cemitério, já fechei o contrato lá. Olha, sexta-feira eu estou indo ao encontro do Pai. Compreendeu? Jesus sabia disso. Ele já sabia que iria morrer. Mas era um propósito. Essa era a sua missão. Como Ele nasceu, como Ele viveu, como também Ele morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então,
essa semana é uma semana toda especial para a igreja do Senhor, porque nós comemoramos a vitória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos ficar de pé. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, bem forte. Glória a Deus.